Olá, começaremos em instantes o terceiro episódio do programa Reencontro com a Graça, com o tema Libertação. E antes de iniciarmos, convido a você para se inscrever no nosso canal e divulgar essa poderosa mensagem do Evangelho com mais pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça de Deus consiste fundamentalmente naquilo que Deus fez e faz por mim. Não há méritos humanos na salvação. O apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Efésios que ninguém deve se gloriar disso, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não há como comprarmos a salvação pelo serviço que prestamos a Deus. Segundo Meyer Pillman, o serviço é uma resposta de amor pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Muitos cristãos no Brasil e espalhados pelo mundo inteiro têm se debatido em lutas, conflitos desnecessários e, em alguns casos, até chegar ao desespero por desconhecer o poder da graça de Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra, em Hebreus, que podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, ou seja, desde que o véu do santuário se rasgou, Cristo, pelo seu próprio sangue, nos concedeu eterna redenção. Assim, Deus nos aceita pelo que somos e não pelo que fazemos. Alguns crentes estão exaustos, cansados e outros até deprimidos por tentarem ser aceitos por Deus por seus próprios esforços e méritos próprios. Se você já tentou, sabe que é dessa maneira. Assim temos um fundamento seguro para afirmar que os únicos meios pelos quais podemos resolver os nossos problemas e conflitos pessoais e espirituais é por meio da obra consumada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Somente Ele pode suprir as maiores necessidades em relação à vida, à aceitação, à identidade, segurança e ao significado. Um encontro com Jesus concede arrependimento, que conduz ao conhecimento da verdade libertadora. O que é libertação? É o livramento da escravidão, da prisão, remissão, é perdão de pecados. E olha que coisa linda, permitido que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da pena e da penalidade do pecado. A verdadeira liberdade consiste, queridos, em viver como devemos e não como queremos. O fato de não estarmos satisfeitos com o pecado já é uma coisa muito boa para nós. Temos aqui dois sentidos muito importantes no texto de João. Em primeiro lugar, a libertação da lei de Moisés, que no decorrer dos próximos vídeos nós teremos muita luz sobre essa questão. Naquele momento, Jesus estava mostrando que
a antiga aliança, ela tinha cumprido o seu propósito. E agora, uma nova aliança estava se inaugurando. Essa verdade a qual Jesus se referia seria evidentemente a revelação dele mesmo, o Verbo que se fez carne, cheio de graça e de verdade. Isso ele confirmou quando deu o seu grande brado: está consumado. Assim, a penalidade do pecado foi inteiramente paga por ele na sua morte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desde a vinda de Jesus, então, e ainda hoje, os homens acreditam que, para se libertar dos seus pecados, eles precisam de se basear no seu auto-esforço e na sua auto-justiça. Na igreja primitiva, os mestres judaicos tentaram dizer para a igreja que eles precisavam guardar a lei de Moisés, se quisessem ser salvos. Na igreja moderna, graças a Deus por isso, nós temos muitos lugares de retiro espiritual, homens e mulheres de Deus que se dedicam à obra de libertação. O que nós não podemos e não devemos nos esquecer é que não podemos falar de espiritualidade sem considerarmos a questão da queda da raça humana. A libertação não elimina a nossa velha natureza. Ela continua lá, desejando o que não se deve desejar, querendo o que não se deve querer e pensando no que não se devia pensar. Isso, evidentemente, nos gera profundos conflitos e, por isso, precisamos confiar inteiramente na graça de Deus. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo: com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Queridos, vamos descansar na suficiência da graça de Deus? Assim, Paulo compreendeu que a graça de Deus lhe bastava. Continue compartilhando o nosso canal e nos siga nas redes sociais para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Agradeço a sua companhia e até o próximo vídeo.